Boa noite! Amo isso aqui quando eu entro ao vivo. Estamos informando os seus seguidores que você está ao vivo. Então, meu amor, vem! Todo mundo que está aí ao vivo, todo mundo que está em casa, sentado, vem que o assunto hoje é de interesse de toda a população que atua com direito. Se você não é advogado, olha, já entra lá e cutuca o advogado seu amigo e fala, assiste a live. Porque quem não quer trabalhar com publicidade, quem não quer colocar aí um post do seu escritório fazer sucesso, enfim. Oi, professor Rodrigo, um beijo, boa noite para você. Andréia, Patrícia, todo mundo que tá entrando, boa noite para vocês. Vim com uma amiga, colega, parceira de trabalho trazer esse assunto para vocês, porque é aquele negócio, a gente fica cheio de dedos, né? Eu posso, não posso, o que que mudou, o que que não mudou. Então a live de hoje é para o advogado que quer saber se pode ou não fazer propaganda do seu serviço. É exatamente isso. Vou chamar aqui a minha companheira, mas vou pedir para você clicar no coraçãozinho. O que foi, Rodrigo? Eu não vi o que você escreveu. Clicar no coraçãozinho. Por favor, se você conhece algum advogado, manda essa aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui, uma pipazinha. Manda pra ele, tá? Deixa eu ver se ela já está aqui, porque eu não gosto de enrolar. Eu falei, olha, vamos fazer uma live rápida, papum, pra todo mundo entender. Convidada. Boa noite pra todo mundo que está entrando. Um grande beijo pra vocês. Loide, Francimere. Oi, Dani! Oi, Tudo bem? Liliana, tudo bom? Como Você vai? vai fazer uma live rápida de um tema cheio de detalhes, mas vamos lá. Pois é, ô Dani, olha só, meia hora não é tão rápido assim, né? Convenhamos, tá? Mas eu tentei queria... fazer essa live no YouTube e ela durou 2 horas. Não, não inventa moda. Não inventa moda. Lógico que não vou assim... inventar não, mas assim, porque assim, são muitos detalhes e muitas curiosidades também. Mas vamos lá, a gente vai tentar fazer uma live aqui enxuta para as pessoas entenderem o cerne da questão. Daniela Mascarenhas, como eu falei, minha colega, parceira, enfim, minha amiga, ela ajuda advogados a desenvolverem o marketing, isso, aquilo. Entra lá no Instagram dela, que tem os detalhes. E eu sei, Dani, que você tem uma autoridade muito grande, mas você sabe que eu sou mulher elétrica, que eu sou mulher assim, que eu não consigo aquele negócio. Então, eu quero saber já de cara, primeiro, se apresenta para o meu público, se não te conhece ainda, seu Instagram, seu trabalho, e depois a gente entra no tema. Vai, vou abrir para você. Muito obrigada e boa noite. Olá, doutores, né? Eu sou Daniela Mascarenhas, eu sou uma profissional de marketing jurídico, atuo na área há 19 anos, quase 20, né? Essa cara de princesa aqui, sem maquiagem, mas... Põe o filtro aí, Dani. Não teve tempo, sem filtro aqui, sem filtro, só para a gente fazer um compilado, um resumo do que de fato mudou no novo provimento da advocacia, que vai começar a valer a partir do dia 21 de agosto. Por quê? Porque o período de vacância é muito curto. Então, sim, precisamos todos nos apropriar dessas novas informações, até para traçarmos as melhores estratégias de marketing jurídico para as nossas advocacias. Com certeza. E eu falei aqui no início da live, Dani, se me permite chamar de Dani, né? Não, Dani, com Lili. certeza. Que a gente fica cheio de dedos. Eu tenho já, você também, eu acredito, essa espontaneidade de falar e tal. Mas quem quer entrar para o mundo digital aí, jurídico, quem quer fazer a publicidade, ou até nós, advogados que já estamos há anos, a gente fica assim, poxa, será que eu posso isso? O meu coleguinha está fazendo isso, será que eu posso também fazer isso? Então, assim, para a gente começar e ser de uma forma prática, me fala pelo menos uma principal e bombástica mudança no provimento. Tá, antes de falar na mudança, deixa eu falar uma coisa importante, que é o que não mudou. A gente fala muito do que mudou, mas vamos falar do que não mudou. A publicidade na advocacia continua sendo informativa, educativa, ela não pode mercantilizar a profissão, você não vai poder fazer venda direta de produtos e serviços jurídicos, não pode. E você, lógico,
né, precisa fazer tudo com moderação e discrição e não pode instigar o usuário ao litígio, seja o litígio judicial ou extrajudicial. Isso aqui é a base, inclusive, do Código de Ética. Uhum. Entendeu? Isso não mudou, isso continua valendo. Ao que mudou, tem muita coisa que não mudou, tem muita coisa que mudou, mas assim, talvez o ponto mais polêmico, o mais bombástico, seja a possibilidade de agora o advogado anunciar, promover conteúdos pagos. Tanto todo mundo fala da rede social, né? Google, digamos assim, Facebook, Instagram, enfim, TikTok, pode fazer tudo agora. Impulsionando, pode pagando para impulsionar conteúdo jurídico. Mas você Eu pode. tô rindo porque eu ia te perguntar, não podia? Não podia. E assim, não podia. Isso era muito dissonante, porque tinha estados que podiam algumas coisas, tinha estados que não podiam outras coisas, tinha estados que não podiam nada. Sim. Agora todo mundo pode, em qualquer rede, isso é que é o mais relevante, desde que seja conteúdo jurídico. Você ainda não pode fazer anúncio para ofertar serviço. Isso ainda não pode ser feito. Sim. Mas o mais relevante é que esse impulsionamento, esse anúncio pago, ele não é só no digital. Ele realmente ele não diz como nem o que. Ele libera a questão dos anúncios também no offline, inclusive para públicos, para divulgar para públicos que não lhe seguem. Então, não é só para divulgar para público que lhe segue. Você pode fazer um anúncio, por exemplo, com conteúdo jurídico para impactar toda a Resende, Liliana. Toda a sua cidade. Muito bom, entendeu? Isso. Entendi. Então, dá para fazer diversas segmentações com essas questões que você investe um pouco de dinheiro focado numa demanda específica que você está me entendendo? Um conteúdo jurídico que vai trazer cliente para casa. Porque esse, no final do dia, é o nosso objetivo, né? A gente não precisa instigar. Se a gente trouxer um conteúdo interessante, de tirar dúvida, o cliente vem. Porque ninguém está fazendo isso. Isso é tudo muito novo. E, assim, muita coisa mudou. Algumas coisas permanecem as mesmas. Mas, assim, a gente já teve... O código, provavelmente, ele não é perfeito. Mas ele atende, até porque não poderia ser, gente, porque assim, tem muitas. A gente precisa entender que o direito é muito conservador, é uma área conservadora, a gente tem profissionais que são conservadores e a gente está, digamos assim, embora a gente entenda que é uma democracia, digamos assim, a gente vai ouvir o interesse da maioria, mas não é unanimidade, né? Tem pessoas que por elas não querem que liberem nada. Eu vi, Dani, logo após a publicação, um dia depois, alguns colegas de profissão já fazendo post com endereço, telefone e e-mail. Mudou alguma coisa relacionada a isso? Mudou. Mas não era para ter feito isso ainda. Provavelmente ainda vai valer no 21. Mas é que tá. Antes, quando a gente anunciava, como a gente ia prospectar na imprensa, a gente poderia antes só liberar a questão do e-mail. Só estava permitido o compartilhamento do e-mail. No novo provimento, equiparou-se ao e-mail todos os seus dados de contato. Endereço ainda não, mas WhatsApp sim, rede social sim, site sim. A única exceção é o endereço, mas o restante, todos os seus dados de contato estão liberados. Está equiparado ao e-mail anterior. Tá, então você está me dizendo que eu não posso, então, pôr o endereço, é isso? Ainda não, mas não é necessário. Sabe por quê? Você pode botar o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio já tem seu endereço. Seu site não, porque às vezes a gente quer pôr aquele sinalzinho e pôr, tipo, Resende, faz de conta. Entendeu? Principalmente se for algum serviço prestado na localidade. Porque hoje a gente sabe que a gente faz serviço, né? A gente precisa observar isso na questão da modalidade de anúncio. Entende? Do público então, que a gente quer pedir. Exato. E entendi. Tipo assim, quando a gente vê um cartão digital, nosso endereço está ali. Sim. Quando você vê a bio do Instagram, nosso endereço está ali. Você só não vai poder colocar na publicação informativa. Tanto que, sim, o código, o provimento, ele dissociou duas coisas. Primeiro, o que é a publicidade de conteúdo jurídico e o que da publicidade profissional. Antes a gente só tinha normatizado
a questão da publicidade profissional. Uhum, A gente não tinha a normatização da publicação de conteúdo, que você já faz há anos. uhum, E que muitos advogados estão fazendo, né? Estão pegando o uhum. bonde e estão começando a fazer. A gente só tinha a questão daquela publicação institucional, né? Pronta. E por que a gente, se a gente não tinha isso pronto, por que a gente fazia? Gente, princípio básico de Constituição, Constituição Federal, Lei da Livre Expressão. Qualquer cidadão pode compartilhar seu conhecimento com qualquer outra pessoa. Entendi, Constituição, é princípio constitucional. entendi. Então, assim, embora o código não fizesse, não, digamos assim, colocasse isso de forma explícita, a gente tinha uma Constituição que permitia o cidadão, independente de ser advogado ou não, fazer esse tipo de publicidade, que é o compartilhamento da sua informação, do seu conteúdo. Tá, e agora uma outra pergunta que eu também me perguntaram, na verdade, eu acho que eu até já sabia a resposta, mas eu falei, não, espera a live. A gente hoje pode fazer, a gente não, depois do dia 21 que você falou de agosto, é isso? Mas eu acredito que a gente fazendo agora, eu não acredito, não é possível que os TEDs venham em cima da gente. Imagina, Né? não, tudo bem. Vamos dizer que a gente faça aí um post de um assunto muito relevante, coloca o WhatsApp sem problema nenhum, tudo perfeito. Mas eu quero comprar um horário uma vez por semana na TV só para passar minha fotinha com meu telefone embaixo. Eu posso? Não, isso não pode. A verdade é assim, os meios tradicionais de anúncio, que é rádio, TV, jornal, vou te dizer, outdoor, na verdade, Uhum. os dó, isso não pode. Você pode fazer assessoria de duas questões. O advogado pode ser colunista, Uhum. tá? E o próprio código tem um artigo 41 que já prevê essa condição do advogado colunista. E ele pode ser Sim. colunista de rádio, de TV, de jornal, do que ele quiser. A única questão é que ele também não pode fazer oferta de serviço jurídico. Mas fora Perfeito. isso, ele pode ser colunista. Ele está ali expondo a sua imagem e nem precisa, né, Liliana? Vamos combinar? Porque no momento que você está se expondo, você já, invariavelmente, você acaba trazendo cliente para casa, porque você se torna uma pessoa Sim. pública, conhecida. Então, nem é tão Mas necessário. a gente pensa isso porque nós já estamos nesse meio e a gente sabe que apareceu, falou um negócio, já deu certo. Mas eu fico pensando naqueles que talvez queiram utilizar essas novas normas de uma maneira mais ampla e aproveitar disso. Quanto é para Mas eu publicar que o FGTS, a revisão está aí? Putz, ele compra o horário e publica. Revisão do FGTS não, pode ser votada. Mano, já passou? isso ele não vai poder fazer. Nesses meios Sim. tradicionais, não. Ele pode produzir conteúdo jurídico e Uhum. publicar esse conteúdo e Sim, sim. patrocinar isso. Isso ele pode. Mas Não, perfeito. rádio, outdoor, isso continua vedado. No código está vedado, isso não mudou, isso continua vedado. Isso ele não vai poder. Ele pode se utilizar de uma assessoria de imprensa que vai viabilizar entrevista nos meios de comunicação e lá ele vai Uhum. poder divulgar essa informação e se colocar como autoridade. Agora aqui, um parêntese enorme, tá? Toda ação que a gente faz no digital, seja para vídeo, no YouTube, no Instagram, em blog e até na imprensa, se a gente não tem um guarda-chuva, e a Juliana sabe muito bem disso, um guarda-chuva de conteúdo por trás, não é um conteúdo, porque o mercado está cheio de aproveitador, sabe? Não é um guarda-chuva, é no mínimo 15 conteúdos similares consistentemente falando do assunto. Você realmente está jogando dinheiro no lixo. Por que você está fazendo isso? Porque você está se aproveitando de uma situação e o público percebe isso. No momento que você divulga um conteúdo, mesmo ele sendo pago, as pessoas vão no seu perfil conferir se de fato você é real, se você realmente fala sobre isso. Ou se é só banda voou, só está aproveitando o momento. Então, assim, a gente precisa ser muito coerente com aquilo, até com o nosso dinheiro, né? Se ninguém gosta ninguém gosta de gastar dinheiro à toa. Então, assim, tem que ser no mínimo estratégico. Não vai falar de uma coisa para que você não atua, para que você não produz. Tudo que a gente Sim. faz, a gente precisa de consistência.
Então, tem um guarda-chuva de conteúdos que ampare aquilo que você está dizendo. Então, quando você for anunciar, pelo menos anuncie com inteligência. Anuncie com conteúdos que você tenha uma retaguarda para quando a pessoa chegar e pesquisar sobre você, encontre aquelas informações, seja lá no YouTube, no Instagram, onde você publica. Mas Com tenha. certeza. E também, sabe uma coisa que eu senti na pele há um tempo atrás? Você participou disso também? A partir do momento que a gente se expõe, que a gente está aí ofertando, por trás disso você também precisa ter uma estrutura para conseguir absorver aqueles clientes, aquelas, né, possíveis clientes que vêm da internet, do YouTube, isso, aquilo. Senão você começa a ofertar demais, converte, só que o seu serviço tem uma qualidade péssima, porque você não consegue prestar aquele serviço para aquele número de pessoas. Né? Porque a gente sabe, minha mãe sempre dizia, né, Dani, quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais você se expõe de maneira consistente, com frequência, tal, você vai ter clientela, mas você precisa ter o conhecimento, você precisa ter alguém que te ajude, pelo menos, a organizar tudo. Eu cheguei numa fase hoje que, de fato, eu não consigo peticionar, atender, ir para TV, internet, rádio. Não. Então, para eu manter aquele padrão do serviço, eu precisei ter uma equipe maior. E acho que isso pode acontecer com essa, vamos colocar, com essa facilidade que o novo provimento trouxe, porque muitos advogados, aqueles que de fato trabalham, têm ali a sua atividade como principal advocacia, atuam naquela área, cuidado de você não estar na internet lindo, perfeito, com um post maravilhoso, mas lá no seu escritório o serviço é péssimo. Não, e assim, eu acho que o principal beneficiado mesmo, além do usuário que vai receber a informação, obviamente, acho que o principal é quem está estruturado para atender o cliente. Isso é sério. Porque, veja bem, o cliente, quando muito você se expõe, o cliente vem de todos os lugares. Vem do direct, vem da mensagem privada. Ele aparece de tudo quanto é lugar. Se você não tem uma estrutura, inclusive de responder no tempo dele, amigo, tu perdeu. É verdade. É real. Uhum. Então, assim, É real. a pessoa tem que estar preparada, treinada para receber, porque o cliente que veio da internet, ele vem com outra percepção, ele não lhe conhece mais ou menos, mas ele que controla a conversa, no momento que ele não quiser conversar mais, ele fica mudo. Então, tem que saber conduzir muito bem essa conversa. Uhum. Me fala agora mais uma... Desculpa, eu te cortei. Me fala aí, mais o que você poderia ressaltar desse novo provimento? Que mais te chamou a atenção? Vou trazer uma curiosidade, né? Antes, agora, a advocacia, contaram pra gente que a advocacia tinha que ser feita, ser praticada em locais dissociados. Então, você tinha profissionais do direito, advogados e corretores. Disseram pra gente que o corretor tinha que ter uma outra sede diferente do prédio da advocacia. Você lembra disso? Tinham que ter atuações distintas. O contador e o advogado também. E imobiliária. O empresário. Exato. Hoje em dia, não. Você pode utilizar do mesmo espaço físico para usar e utilizar as mesmas funções. Ser advogado e ser corretor e ter imobiliária, você pode utilizar o mesmo espaço físico, inclusive um coworking, para desenvolver essas atividades. Contador também. A única questão é que a divulgação tem que ser em perfis de redes sociais separados. Então, você precisa de um perfil para de advogado e outro contador, e outro para contador, um advogado e outro imobiliário. A mesma coisa influenciador, viu, Liana? Divulgação dissociada. E assim, isso veio e realmente veio mesmo, porque a única exceção para essa divulgação conjunta é o professor, mas não é qualquer professor, é professor no exercício do magistério. Entendi. É a única possibilidade de fazer a divulgação conjunta. Mesmo que você atue de forma ligada, coligada, a divulgação precisa ser dissociada. Mas isso é que bom, que pelo menos abriu essa oportunidade, né?
Eu acho que economiza muito, sabe? Os custos, porque vamos combinar que era impraticável você ter duas sedes para alocar essas duas empresas. Você tinha advogado que também tinha empresa de Sim, cobrança. Não sim, sim, tinha sim, sim, verdade. sentido. Não tinha sentido você ter alugar Verdade. duas salas para isso, Perfeito. sabe? Agora, mais uma outra pergunta minha. O advogado pode também, simultaneamente, ele, ou em várias vezes, patrocinar os posts. Todos os posts que eu publico, eu quero patrocinar no Facebook, Instagram, TikTok, tal. Tem alguma limitação para isso? Olha, Lembra que a gente conversou a respeito da limitação de lives, que começaram a falar, enfim. Para isso, tem limitação essa ou não? é boa. Porque assim, é, a questão do patrocínio especificamente, o provimento fala numa limitação financeira, só que não delimita qual seria essa limitação financeira. E aqui não Uhum. delimita. Mas assim, eu acho isso um argumento frágil. E te explico, é muito difícil, gente, averiguar essa limitação financeira. Muitas vezes você pode até acreditar que o advogado está bombando porque está pagando em anúncio, mas algumas vezes é porque ele já tem um perfil de rede social que é muito engajado. Então, para esse advogado, o valor do orçamento em anúncio ele é muito menor do que aquele advogado que não produz conteúdo, que só anuncia. Sim. Porque é louco, mas assim, a interação que a gente tem com o conteúdo, quanto mais a gente publica orgânico, menos custo a gente vai ter nos anúncios. Uhum. Então, uma coisa vai levar a outra. Isso vale, inclusive, para o YouTube também. Tem uma, tipo assim, a interação que você tem no canal tem influência direta sobre o resultado dos seus anúncios. Se eu Então, o te falar, custo. Dani, que eu nunca paguei Sim, AdSense no eu YouTube, acredito, nunca. eu acredito. Até porque o YouTube é uma plataforma fantástica. Inclusive, ó, usa os shorts. O shorts já tá liberado lá no YouTube, viu? Pois é, eu Utiliza vi os isso hoje, você shorts. acredita? Vou usar. Utiliza os shorts, já tá lá liberado no Eu YouTube. não Então, sei nem assim, como é que utiliza, mas enfim, vou utilizar. é E é igual legal também. TikTok. Você abre o aplicativo do YouTube aqui, já tem lá, fazer shorts. É igual o Ah, é TikTok. isso. É. Legal. Vídeo de Ótimo. 59 segundos na vertical, com toda a Igual o tecnologia. igual isso do Aham. GTV, Rios, é a mesma coisa. Exatamente, Ai, que exatamente. ótimo. Tá, legal. Vou usar aí. Que bom também a gente utilizar essas ferramentas. É muito importante. E também não tem limitação da ferramenta que eu vou usar. Eu posso fazer o que eu Aí é que quiser. tá. Essa grande questão, eu acho que a grande questão do provimento é exatamente essa. Ele não está preocupado com a plataforma, porque as plataformas evoluem. Ele está preocupado a forma como você vai fazer. O provimento, ele está assim, olha, tá moderado, não está desrespeitando ninguém, não está mentindo, está colocando a verdade. Então, assim, qualquer plataforma tá Tá. liberado. Você pode fazer em qualquer lugar, desde que, digamos assim, seja moderada a publicidade, que você não instiga litígio, que seja educativa, informativa, tá liberado. Não tem uma limitação de plataforma. Graças a Deus. Até Não, com porque as certeza. plataformas evoluem. O Instagram começou com uma plataforma de fotografia. Hoje é uma plataforma enorme. Tem Reels, tem tudo É aqui verdade, com dentro. certeza. Então, enfim, né? Bom, vamos lá. Primeiro Tem quero mandar um beijo para Assunção. Obrigada, viu, Assunção? Um beijo para você, para todo mundo que está aí na live. Essa live é muito importante porque eu já sofri isso, tá? Sofro até hoje, por eu ter, mais uma vez, gente, uma coisa é você querer mostrar o teu conhecimento, uma coisa é você querer estar na internet, fazer post, uma coisa é fazer porque todo mundo está fazendo. É o teu, o que você publicou hoje, Dani, que eu vi um post seu. É como se fosse Maria vai com as outras, né? Não é porque o coleguinha tá fazendo o que eu vou fazer. Não, não adianta. Tem certas coisas que já têm essência, a pessoa já nasceu para isso. E eu já sofri, por conta de uma participação em rádio, em TV, isso, aquilo, críticas por estar indo com cunho informativo uma vez no mês, uma vez a cada 4 meses, enfim. E aí, esse provimento, eu acho que também veio para literalmente falar: bom, está aqui claro. Agora não Essa é tem a como. grande questão, assim, ele não traz, assim, ele não fala da regularidade.
Ele não Tá. fala, ele não frisa isso, porque o código fala, né? Da questão de você não pode fazer isso com regularidade. Uhum. Mas por quê? Se você olhar, voltar para as discussões lá do código, você começa a entender que isso é objeto de ajuizamento de ação, por ferir princípios constitucionais. O ano passado, não, em 2019, final de 2019, um advogado pernambucano, ele sofreu uma sanção, ele foi suspenso pela OAB Pernambuco por dar entrevistas demais na imprensa. Isso remete à questão da regularidade. Como ele Demais foi... quanto? Aí tá, demais, Hum, tá? tá. Demais. Mas a quantidade em si não importa, eu vou chegar na questão. A questão é a seguinte: ele juizou uma ação, primeiro ele pediu uma liminar e a juíza concedeu a liminar, então suspendeu o efeito da sanção administrativa para ele voltar a advogar e vai voltar da entrevista também, Uhum. tá? Para as Tá. duas coisas. E na decisão dela, que aconteceu o ano passado, já houve a sentença, acho que foi abril do ano passado. Quem quiser depois me pedir a sentença, vai no meu perfil, me pede no direct, que eu faço questão de entregar a sentença. A Uhum. juíza pontua questões extremamente relevantes com relação à quantidade. E ela fala o seguinte: olha, ele ajuizou uma ação por acreditar que a sanção contra ele fere os princípios constitucionais dele, que é o direito de livre expressão, tá? E em juízo, na decisão, a juíza coloca, olha, digamos assim, dar entrevistas com regularidade não é inconstitucional se a gente analisar um outro capítulo do Código de Ética que normatiza a forma como o advogado tem que dar essa entrevista. Não pode litigar, não pode se autopromover, que a gente já Sim. sabe que isso faz parte do próprio cotidiano. Inclusive, quem for dar entrevista sabe que a imprensa odeia a autopromoção. Então, Uhum. você ali é o conteúdo que você está passando. Sim. É o Exatamente isso. principal. Então, é o seguinte, ela analisou e disse que só não fere por combinar com um outro artigo. E que o código ele não pode inferir na quantidade de vezes que um profissional, advogado, ele está indo à imprensa ou qualquer outro veículo de mídia eletrônica fazer alguma ação com regularidade. Por quê? Porque você fere dois princípios constitucionais. O princípio do advogado, que está querendo compartilhar informação. Você fere o princípio constitucional do usuário, que tem o direito de conhecer aquela informação. Exatamente. Uhum. Tá? E você fere, no caso dele, um outro princípio constitucional, que é o princípio constitucional da livre imprensa. Uhum. Entendeu? Perfeito, Independente entendi. de censura. Uhum. Então, assim, em função disso, e até eles tiveram muito cuidado nos debates para que não só essa questão, como outras questões também que vinham como vedação no código, não pudesse, digamos assim, resultar de fato em, digamos assim, em ações judiciais, ações inclusive que podiam se remeter às ações coletivas, eles não reforçaram essa questão. Eles Uhum. não trouxeram essa questão da regularidade. Tanto que live está permitido, publicação está permitido, está Perfeito. tudo permitido. Uma questão que a gente nova, que o código trouxe, que o provimento trouxe, é a criação de um comitê regulador. É o Comitê Regulador de Marketing Jurídico, que é um comitê que tem caráter consultivo, mas não é só isso. É um comitê que ele vai, digamos assim, normatizar as decisões quando tiver conflito entre os estados. Uhum. Então, ele vai Perfeito. pacificar a Ótimo isso. decisão. Ele Que a vai gente sabe que tem. pacificar. Exato. Até porque existem questões que ainda não foram tão esclarecidas assim no novo provimento. Uhum. Né? Tem um Entendi. ponto fundamental aqui. Ele fala de, por exemplo, ele tenta normatizar as questões do advogado, por exemplo, que produz conteúdo e vende cursos para advogados, estudantes de direito, e vende cursos, livros, tal. Ele traz um artigo tentando normatizar essa regra. Uhum. Tá? Isso aqui é importante, porque isso é novo.
Muitos Uhum. advogados acreditam, por estarem impactando advogados, que eles não estão sujeitos à vinculação com o código de ética, e está errado. Sim, Sim, entendi. ele tá vinculado ao código de ética também. Então, assim, tem uma série de detalhes mesmo no próprio provimento que a gente realmente precisaria de mais tempo para Tá, conversar, mas aí a mas gente faz o seguinte. Nós já demos aquela pincelada, agora a gente sabe mais ou menos o que pode e o que não pode. E a tua profissão, eu sei, Dani, que é auxiliar, é ajudar, é prestar o seu serviço dentro do marketing jurídico digital. Então, quem quiser saber mais, eu quero começar, ou eu acho que eu estou fazendo tudo errado, ou isso, entra lá no perfil da Dani, da Daniela. Ela vai entrar em contato contigo. Eu preciso estar depois em off, a gente vai conversar. E aí ela tira todas as dúvidas, questões, porque olha só, meu amor, você tem 50% de gente que gosta de você. Na internet isso eu falo com autoridade. E você tem um tantinho ali que quer puxar o seu tapete de vez em quando. Então é bom andar na linha, fazer a coisa corretamente, de fato, só levando informação. Eu nunca dei telefone nenhum meu no YouTube, porque eu sabia que não podia. Para eu compartilhar e-mail foi um sufoco, porque eu sempre fui ali contra, porque eu Mas estava com eu medo, eu acho, falava, gente. mas é que tá, Liliana, eu acho que sim, se o advogado não tem essa capacidade de atendimento, principalmente no WhatsApp, ele precisa ser muito moderado com o que ele vai divulgar para ele ter a Com capacidade. certeza. É Então, assim, verdade. provavelmente, talvez a decisão mais acertada, já que foi liberada e é coisa nova, seria a introdução de chatbot. Para pelo menos selecionar os contatos por demanda, para organizar os contatos por demanda. Porque senão fica um inferno astral esse negócio. Você não faz outra coisa se não atender as pessoas que chegam. Não, e muita gente quer tirar dúvida. Eu vi no vídeo e eu fiquei com uma dúvida. Você pode me responder? E aí você vai ter que ter aquele gingado para converter em cliente, ou você vai ter que ter aquele gingado para ter uma resposta rápida, ou isso, aquilo, de fato, vira uma bola de neve. Dani, eu quero te agradecer, tá? Eu estava muito curiosa, estou ainda muito curiosa. Eu sei que você estuda muito isso, vai poder ajudar nós, advogados, a trabalhar com ética, dormir ali tranquilo, sem ficar preocupado. Então, foi um Posso dar prazer só tê-lo mais um aqui. spoiler? Antes da gente terminar, posso só mais dar um spoiler? Na Pode. verdade, é um em formato de 3 spoiler, que é maravilhoso. Que é o seguinte, tinha muita dúvida e antes realmente era proibido a questão da divulgação das imagens de escritórios de advocacia. Então, hoje em dia, com o novo provimento, você vai poder fazer a sua publicação normal no escritório de advocacia, do seu escritório, botar as fotos no seu site, botar as fotos nas redes sociais. Você não pode só fazer a questão da ostentação, entendeu? Andar de helicóptero, de jatinho, Tá. de tererê, isso Tô aí longe disso. Tô longe disso. não vai poder, mas as imagens do escritório, as imagens da frente do fórum, inclusive as trechos da sustentação oral, desde que você respeite o direito de imagem dos seus clientes, né? Uhum. Da outra parte, mas isso você já pode fazer na sua rede social que você não está infringindo. São 3 spoilers em um, né? E você pode, Tour inclusive, pelo colocar. escritório, pode? Assim? Tour pelo Pode, escritório, agora pode? já Ai, que pode, delícia. pode. Pode, desde que você não anuncie isso, não faça publicidade ativa, você pode fazer na publicidade passiva, pode fazer dentro do site e Uhum. pode fazer na rede social, só não anunciar. Sim, sim, Então, assim, perfeito. tipo assim, veja como a Mostrar a gente estrutura, né? flexibilizou. A gente saiu do não poder nada para poder muita coisa. É verdade. Eu tô até com medinho. Confesso que, ai meu Deus, mas é aquele negócio, gente, independente se você publica muito, não publica tudo, pouco, o que vai chamar a atenção do cliente é você mostrar a sua autoridade, você mostrar a tua sensibilidade com aquele problema, mostrar que de fato você entende daquele assunto. Então é o que a Dani falou. Não adianta você publicar uma matéria de um assunto relacionado, nunca mais na vida falar e na rede social você não se apresentar como um advogado que atua com isso, que não vai surtir efeito nenhum. Né? A gente A sabe muito mesma bem coisa disso. é assim, é uma coisa com cuidado, tá? Que é bom ter, porque assim, digamos assim, com o crescimento das advocacias nichadas, nicho é diferente de especialidade. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de fato colocar as especialidades que a gente tem título.
Então, assim, se você é especialista em previdenciário, você precisa mostrar a evidência que você, de fato, é especialista. Você fez pós-graduação onde? Entende? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, porque o novo provimento, inclusive, cobra. Nicho é diferente de especialidade, tá? Então, assim, a gente tem que ter cuidado em falar no que a gente é especialista. Você não Uhum. é especialista em área do direito que não existe. Você pode atuar Sim. com foco em tal área, mas você não é especialista, porque você não tem uma graduação, uma certificação que o qualifique como tal. Sim, perfeito. Ótimo, isso é muito legal, né? De fato, não é porque você atua 3, 4, 5, 10 anos que você vai se tornar especialista. Você tem uma bagagem, logicamente, de conhecimento técnico, prático, enfim, mas a especialidade vem com o título. Algo mais para a gente fechar? Falar um monte, né, Não, eu Juliana? Mas acho você que eu não dei deixa eu os falar, não, eu principais, eu dei deixo. os principais recados. Tem muitos recados, mas eu acho que eu dei pelo menos os mais curiosos aqui. A gente, né, já falou dos principais Tá, o pessoal tá curiosidades, falando, por favor, né? vai deixar gravada, vai deixar gravada, vou deixar gravada. E quem sabe, se esse vídeo tiver. Ó, já a YouTuber falando, se esse vídeo tiver muita visualização, você compartilhar, tal, a gente faz uma segunda edição, tá? Vamos fazer uma segunda edição e trazer, mas só se a gente tiver aí uma aceitação, uma visualização massa. Então você compartilha esse vídeo para os seus colegas advogados. Eu brinco muito, né? É um assunto muito sério que a gente precisa entender que você tem colegas de profissão, você tem que respeitar as normas, a legislação, e é para isso que eu acho que flexibilizou, porque estava de fato uma terra sem lei. Eu andava vendo algumas coisas absurdas. Liliana, eu queria trazer uma. Eu lembrei de uma coisa que é interessante falar, principalmente para os advogados que atuam no interior. Por que no interior? Porque é mais comum isso acontecer no interior. Sabe aqueles prêmios que existem muito? Existe na capital também, tá, gente? Mas no interior existe mais. Aqueles prêmios aqueles jantares que são concedidos para advogado. Ah, fulano, você esse ano recebeu um Sei. destaque em tal categoria. Então, assim, você vai pagar uma módica quantia para Exatamente. participar e Vai vai ganhar ganhar um placa, vai. certificado, um prêmio. Gente, Isso está aí. proibido. Proibido. Qual é a condição para você participar disso? Primeiro, de fato, precisa exigir a pesquisa, a pesquisa tem que ser séria, ter certificação e tem que ser registrada, tá? Uhum, Não... E você não pode pagar para participar. uhum. Começa por aí, você não pode pagar para participar, tá? Se você ganhar o prêmio, você não pode pagar nada. E mesmo Eu já assim, recebi vários convites, mas todos eu tinha que pagar. E eu sempre tive um pé atrás. Não sei, eu ficava aí com tá. medo. Mas antes tava tipo assim, sabe? Vai que cola. Antes Uhum, ninguém dizia nada. Agora tá expressamente proibido. Do tipo, perfeito. olha, não vai, não pode mais, tá? Isso Tá aqui é ótimo. importante, por quê? Porque isso era muito comum no interior. Na capital tinha, mas a incidência era muito menor, porque existia, enfim, eram outras questões que estavam envolvidas. Mas no interior, eu lembro pelo menos uma vez por ano de ter esses prêmios e, olha, Tem, advogado destaque muito. mais lembrado em tal Isso, exatamente especialidade. isso. Aí a placa era bonita, sabe? Aham. Dourado dentro, com a moldura. É, eu sei, mas não tem nenhuma, não. Mas quem teve, ótimo, parabéns. Mas eu sempre ficava com medo. E é aquele negócio também, né? Dependendo do público que você atende, dependendo do seu escritório, você tem que também dosar um pouco as coisas, sabe? Lógico que eu, por natureza, aqui, gosto de negócio dourado, de colar, de unhão e tal. Mas eu sei que eu tenho um público que talvez eu cative pela humildade. Então, assim, ponderar esse negócio de tour pelo escritório, eu tô brincando, mas é uma coisa legal, porque às vezes você mostra uma realidade que não é real. Então, também ter essa ponderação de não afastar o teu cliente ou de trazer num lugar aconchegante, isso também é muito importante. Eu vejo muito isso. Vejo muito isso na minha vida. Legal, legal, legal. Ou seja, tem muita novidade e Tá. assim, eu acredito que com essas regras primeiro, a gente não pode censurar quem faz e também não pode Uhum. censurar quem não faz. É uma escolha
Sim. profissional de cada um. É Uhum. importante que se diga isso, porque a primeira vez que eu divulguei na minha rede social que podia impulsionar, que tinha sido liberado, isso foi antes do provimento total ser aprovado, eu recebi muita crítica, muita gente, e eu tentei entender o que estava por trás dessa crítica, que a gente até pode fazer outra live falando, e eu posso até sugerir um tema aqui, não sei se o pessoal vai gostar do tema, é o medo da concorrência desleal. Porque as pessoas têm medo de que, com a liberação do patrocínio, também aconteça a questão da concorrência desleal na advocacia. A gente pode até trazer, discutir Uhum. isso Uhum. junto, porque eu Com acho que é certeza. relevante, que traz um outro elemento para a gente reunir, enfim. Essa grande questão é que o que eu vi que estava por trás disso era o ciúme do colega. Era o Uhum. ciúme do colega que, poxa, o cara começou, se formou agora, mal tem um AB, já está ensinando o outro advogado. Então, assim, a gente entendeu o que está por trás dessas motivações. Por que as pessoas não querem fazer e não querem que o colega também faça? Sim, sim, sim. Perfeito. Vamos trazer. E quem sabe a gente não agrega na nossa live alguns outros convidados. Já estou tendo umas ideias aqui. Bom, vamos lá. Gente, essa live vai ficar gravada. Também vai estar disponível lá no YouTube. Qualquer dúvida sobre esse assunto, o Instagram da Dani está aqui em cima. É só você entrar, clicar, entrar em contato com ela. Assessoria no marketing, curso, enfim, tem tudo lá que você precisa. Dani, um super beijo para você. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. E agora eu dependo de vocês que estão assistindo. Se quiser que a gente faça a segunda edição, terceira, quarta, só compartilhar esse vídeo e curtir aí, que a gente estará de volta aqui. Um beijo, boa noite, Beijo Dani. grande, Muito gente. obrigada. Até. Tchau. Tchau.